Semana de Oração da Mulher. Preparadas para a vitória. Maria, uma mulher especial como você. Capítulo 1. O silêncio que enaltece. Alguma vez você já pesquisou a palavra silêncio no dicionário? Confesso que até começar a escrever esse texto, nunca havia sentido a necessidade de saber o real significado desse termo. De acordo com o dicionário, silêncio é o estado de quem se cala ou se abstém de falar. É a privação voluntária ou não de publicar, escrever, pronunciar qualquer palavra ou som, manifestar os próprios pensamentos, etc. Agora que temos a definição de silêncio, analisemos alguns detalhes. 1. Quando ocorre o silêncio? Quando há a ausência de expressão. 2. Como ocorre? Por vontade própria ou por obrigação. 3. Por que ocorre? Porque algo ou alguém deixa de se manifestar. É uma ferramenta fundamental para a reflexão. Por ele, é possível ouvir com clareza e compreender as situações que vivenciamos para que saibamos como reagir a elas. Dessa forma, podemos utilizá-lo como um aliado para enfrentar os momentos de tensão e ansiedade. A seguir, analisaremos como a jovem Maria de Nazaré utilizou o silêncio como ferramenta poderosa a fim de compreender o desejo de Deus para a própria vida. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora, viaje comigo até a Galileia. A desconhecida cidade de Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento. Não se encontram relatos de situações ocorridas nessa localidade, e não há registros de genealogias ou informações geográficas, fato que comprova ser desconhecido o tempo de sua existência. Na Bíblia, a primeira menção ocorre quando o anjo Gabriel é designado por Deus para levar um recado muito importante a uma jovem moradora da cidade. Em João capítulo 1, verso 46, o apóstolo relata o seguinte diálogo entre Natanael e Filipe. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. De acordo com esse versículo, podemos observar a impressão que os moradores de outras cidades tinham a respeito de Nazaré. Como a história do local é desconhecida, provavelmente aconteceu algo que atraiu má fama àquela pacata aldeia. Porém, ali também havia moradores de bom caráter, pessoas de bom coração, confiáveis nos negócios e tementes a Deus. Lá havia uma jovem se preparando para o casamento. Maria e José eram noivos. Podemos imaginar o momento que o casal vivia. Lembro-me dos dias anteriores ao meu casamento. Foram dias de ansiedade, de planejamento, que faziam a mente levantar constantes perguntas. Qual será o modelo do sofá? E a geladeira? Será grande ou pequena? E a festa? E você, caso tenha passado ou esteja passando por isso, certamente se identifica. Se ainda não passou por esta fase, com certeza conhece alguém que a esteja vivendo ou a tenha vivido. Adentremos à casa de Maria e contemplemos a jovem prestes a se casar. Ela vivencia todos os preconceitos de uma cidade mal falada, tem os ouvidos bombardeados por maus conselhos e está planejando a casa, escolhendo o modelo do vestido, idealizando a cerimônia e pensando não apenas em como tornar especial aquele momento, mas também numa forma de manter a religiosidade no futuro lar. Contudo, de repente, um desconhecido com aparência angelical entra na casa e diz: Que a paz esteja com você, Maria. Você é bendita entre as mulheres. Pergunto: Pode vir algo bom de Nazaré? E a resposta é sim, e não somente algo bom, mas a melhor coisa, pois ali
vivia uma jovem exemplar, a que foi escolhida para ser a mãe do Mestre Jesus. Você já se sentiu como Maria? Alguma vez se encontrou perdida no ambiente social e familiar? Já sentiu o abandono e o preconceito? Se sim, receba neste momento a visita de um anjo enviado por Deus e ouça o que ele tem a dizer. Você não está sozinha, pois estou aqui ao seu lado. Apenas segura minha mão e confie. A Bíblia diz que nossa própria justiça é como um trapo de imundícia perante Deus. Não temos nada de bom para oferecer a Ele. Vivemos numa Nazaré, com um coração impuro, pecados acariciados, a mente contaminada pelas imundícias. Não somos nada e nada possuímos. Essa é a realidade de quem vive em Nazaré, pois nenhuma pureza vem dali. Porém, a jovem Maria foi encontrada e provou que Nazaré pode produzir sim maravilhas. Você também está sendo procurada. Assim, permita-se ser achada e mostre ao mundo que você foi resgatada por Jesus e que a má fama do mundo não vai sufocar sua vida. Bendita és tu entre as mulheres. O anjo disse: Maria, você recebeu a graça de Deus e o Senhor está com você. A jovem Maria se assustou com aquelas palavras. Olhou para o anjo e tentou entender que tipo de saudação era aquela, o significado das palavras ditas, pois não conseguia discernir o tipo de bênção a que o anjo se referia, já que estava acostumada com o desmerecimento de ser moradora de Nazaré. Sempre ouviu que nada agradável vinha dali, e agora o ser celestial lhe diz que está dotada de graça, que recebeu o favor divino entre todas as mulheres. Ela poderia ter dito não ser esse modelo de mulher a que o anjo buscava, que havia erro no endereço, que talvez a abençoada fosse a vizinha, a prima, a amiga ou qualquer outra mulher que talvez ela mesma admirasse. Mas a jovem decidiu confiar. O que o anjo outorgou a Maria está disponível a todas, crentes em Cristo. Você acredita na bênção que está reservada para a sua vida? Ou está numa situação tão deplorável que condena a si mesma, não percebendo que existe uma bênção à sua espera? Muitas vezes, achamos que as promessas de Deus sempre estão garantidas aos outros e nunca usufruímos daquilo que é nosso pelo fato de que não confiamos. Você sente que por ser pecadora, não pode esperar receber bênçãos de Deus? Lembre-se de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadoras. Nada temos que nos recomende a Deus. A alegação em que podemos insistir agora e sempre é nossa condição de inteiro desamparo que torna uma necessidade o poder do Redentor. Renunciando a toda confiança em nós mesmas, podemos olhar a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não o tenho, mas a tua cruz prostrada me sustém. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É a fé que nos liga ao céu e nos traz forças para resistir aos poderes das trevas. Em Cristo, Deus proveu meios para controlar todo o mau traço. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Salmos 85, versos 5 e 7. Silêncio. Uma resposta ao medo. O medo e a dúvida poderiam ter sido as ferramentas do inimigo usadas para impedir que os planos de Deus se tornassem realidade na vida de Maria. Ela poderia temer e até rejeitar ser escolhida de Deus. E o anjo lhe disse: Maria, não fique com medo. Você foi agraciada por Deus e Ele está feliz com você. Maria ainda não entendia aonde o anjo queria chegar
com aquela saudação bonita e emocionante, e poderia ter questionado a respeito do fim da história. A bênção vem assim. Muitas vezes não anuncia a chegada, mas simplesmente vem, e você precisa segurá-la com força, abraçando aquilo que Deus dá. Contudo, nem sempre ela se aproxima da forma como a havíamos pedido a Deus, e acabamos rejeitando aquilo que poderia mudar plenamente o rumo da nossa história. Chegou o momento de conhecer o motivo daquela surpreendente visita. O anjo disse a Maria: "Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Como jovem solteira e noiva, era certo que nem no mais louco cenário Maria teria sequer considerado a possibilidade de uma gravidez durante o noivado, enquanto ainda estava solteira, especialmente pelo fato de o bebê não ser fruto do relacionamento com o noivo, mas também por respeito à tradição judaica. Estava construindo planos para a própria vida e o futuro lar, mas não podia ver o fim da história que o enviado celeste apresentava. Estava assustada e perplexa com a aparição inesperada de Gabriel, e ficou ainda mais perturbada com a saudação expressiva e cheia de honra que o anjo lhe havia feito, mas se manteve serena. Silenciou os questionamentos e os manteve na mente. Assim, pôde ouvir com clareza o que Gabriel lhe disse e permaneceu calma naquele momento reflexivo. A jovem Maria nasceu da mesma forma que nascem todas as mulheres. Era fisicamente parecida conosco, possuía a mesma natureza pecaminosa, as mesmas limitações e falhas, e necessitava do mesmo Salvador. Porém, algo a tornou especial, a ponto de ser escolhida por Deus. Possuía qualidades que, se cultivássemos em nossa vida, nos tornaríamos um vaso de bênçãos a ser usado por Deus. Aquela jovem levava uma vida moralmente pura e humilde. Não possuía qualquer dom especial que a tornasse mais forte do que as outras jovens de sua época, mas exercitava os dons que Deus disponibilizava a todas nós. Assim, tornou-se diferente das outras. O exercício dos dons de Deus nos capacita a receber responsabilidades ainda maiores e nos prepara para usufruirmos das bênçãos disponíveis. Maria teve a fé testada e, em silêncio, pôde compreender a profundidade do amor divino. Às vezes, você não está conseguindo ouvir a voz dele, porque só precisa ficar em silêncio. O silêncio de Maria. Na introdução desta mensagem, aparece a definição da palavra silêncio, caracterizada pela abstenção, voluntária ou não, do ato de se expressar. Percebemos que existem dois tipos de silêncio. Involuntário é aquele que proíbe ou impede, por algum motivo, a expressão humana. Um exemplo desse tipo de silêncio ocorre num sequestro, quando o infrator tapa a boca da vítima, coloca num local estratégico para que não seja encontrada e ordena: "Silêncio, se eu ouvir um só pio, você morre." O medo, a insegurança, a ansiedade e a tensão acompanham esse tipo de silêncio. Você pode resultar em vida ou morte. Voluntário é aquele em que você mesma decide se calar. Ocorre quando você escolhe se aquietar sem ser coagida por algo ou alguém. Por exemplo, ocorre quando alguém a questiona ou agride verbalmente, gerando descontentamento, e você prefere ficar quieta, ao invés de responder de forma precipitada. Esse é o silêncio que acalma, que refrigera, que tira a ansiedade, que traz reflexão. Maria se apoderou do silêncio voluntário, desfrutou de seus benefícios
e somente após esse momento reflexivo é que respondeu ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O silêncio profundo produz uma escuta atenta. Maria conseguiu receber e compreender, em paz, a mensagem do anjo, graças ao profundo silêncio do coração. Ela estava acostumada a meditar nas palavras do Senhor e acolhia tudo com profunda meditação. Devemos aprender a viver em silêncio interior em meio às atividades cotidianas. Imagine a jovem Maria recebendo a notícia de que ficaria grávida. Ela escuta o anjo com reverência. Não está pensando em si mesma, nem no que tem de fazer ou deixar de fazer para ser a mãe de Jesus. Ela se entrega, abrindo o coração ao toque das palavras do anjo. Depois de escutar, acolhe. As palavras dão fruto em seu interior, formando raízes na alma. Com Maria, aprendamos a viver um acolhimento humilde do plano de Deus, aceitando com amor a vontade do Pai, sem desejar outras coisas na vida. Que fazer antes de falar? Maria é um exemplo que nos mostra a importância de ouvir antes de falar. Sua sábia indagação ao anjo a respeito de como tal coisa aconteceria é a prova de que ouvir em silêncio produz reflexão e transforma qualquer situação, por mais tensa que seja, num momento menos difícil. Maria poderia ter questionado as diversas maneiras, poderia ter rejeitado a promessa, dizendo que além de morar em Nazaré, teria agora de engravidar na condição de solteira. Como a sociedade a veria? O que ela diria ao noivo José? Porém, decidiu ouvir atentamente o que o anjo Gabriel falava, para então perguntar como isso aconteceria. Aceitar as promessas de Deus nem sempre é uma tarefa fácil, mas muitas vezes dificultamos o processo por não sabermos ouvir sem falar. O silêncio enaltece, mas a língua que não tem freio se autodestrói. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Neles se deve revelar uma vida que esteja em desarmonia com o mundo, seus costumes e práticas. É-lhes necessário experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos, individualmente, ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Esse é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. Entre o vai e vem da multidão e a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circuncidado por uma atmosfera de luz e paz. Receberá a nova dotação de resistência física e mental. Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que tocará o coração dos homens. Quando se menciona o silêncio, nem sempre está em foco apenas o ato de se calar e não expressar sons, mas o silêncio, interrupção das atividades diárias, também é um instrumento para nos fazer ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, o envolvimento com as responsabilidades tem ocupado tanto nosso tempo que não conseguimos ouvir nem as pessoas da própria casa que, em meio ao caos, nos gritam aos ouvidos, quanto mais a voz de Deus, que é silenciosa e tranquila. Ouvir uma palavra mansa, que tanto desejamos, é uma tarefa mais fácil, mas ouvir em silêncio algo impaciente e cheio de ira é um exercício de fé. Maria nos deixa a lição de que teremos uma vida mais leve se aprendermos a ouvir antes de falar. Se vocês receberem palavras impacientes, nunca respondam no mesmo tom. Lembrem-se de que a resposta branda desvia o furor.
Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica a alguém encolorizado por vezes servem apenas para piorar a situação. Mas se a cólera encontra o silêncio e um espírito amável e paciente, em breve se esvai. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conserve-se apoiado na palavra de Deus. Que o espírito e o coração estejam repletos das promessas divinas. Se você for maltratado ou acusado injustamente, em vez de responder com cólera, repita para si mesmo as preciosas promessas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Ter uma vida justa diante de Deus, ser especial como a noiva Maria em Nazaré, não está longe de sua realidade. Jesus disse: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho." João 14, verso 13. Por Dalila Lage.